2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 a 23. 2 Timothy chapter 2 verses 20 through 23. Diz assim a palavra do Senhor. And it says, Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ou, pois sabes que só geram contendas. Vamos orar. let's pray. Querido Espírito Santo, mais uma vez nós nos rendemos à Tua palavra. Dear Holy Spirit, we surrender to your word once more. Pedimos, Senhor, que as nossas mentes sejam capturadas nesse We momento, ask that our minds may be captured in this para que moment, possamos receber tudo quanto está no Teu coração para esta so manhã. we may receive what's in your heart this morning. Fala conosco, Senhor, Speak to us, Lord. além daquilo que desejamos ouvir, Beyond what we desire to hear, fala conosco aquilo que precisamos nesta but manhã. what we need this morning. Nós não somente queremos, We don't just want it. nós dependemos We depend de ouvir a Tua on voz. listening to your voice. Esse é o nosso desejo, Senhor. That's our desire, Lord. Nossa oração. In our prayer. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Tome seu assento, querido. Obrigado. You may be seated. Thank you. O apóstolo Paulo foi um dos principais responsáveis, talvez o principal responsável em doutrinar a igreja que Jesus estabeleceu. Apostle Paul was maybe one of the main people that were responsible for bringing the doctrine to the church. E nas suas 13 cartas, And in his 13 letters, talvez uma 14ª, que pode ser o livro de Hebreus, maybe 14th if we count Hebrews, Paulo, ele, em seus escritos, ele trabalha para a edificação desta igreja. Paul, wherever he writes, he works to edify this Não church. uma instituição, Not an institution, mas pessoas. but people. Pessoas que pudessem amadurecer, pessoas que pudessem desenvolver um caráter cristão, People that could mature and develop a Christian character. pudessem entender claramente sobre aquilo que Deus estava pedindo e aquilo que as paixões desse mundo estavam levando eles. And could understand what God was asking of them and what the passions of this world were taking them to. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo não está apenas dando a conhecer a pessoas comuns que estavam simplesmente atrás da salvação, embora seja importante. When Paul is writing to Timothy, he's not writing to just common people that are after salvation. Mas Paulo está focando em seus escritos a Timóteo pessoas que queriam fazer a obra de Deus, But he's focusing when he's writing to Timothy, people that wanted to do the work pessoas of que God. queriam ser úteis ao Senhor, People that wanted to be useful for pessoas God. que não queriam apenas ir para o céu People that didn't just want to go to com heaven medo de ir para o inferno, because they were scared of hell. mas pessoas que estavam dispostas a viver o céu na terra. But people that were willing to live heaven on earth. E que embora o arrebatamento seja uma realidade, That even though rapture is the acreditem reality, ou não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus is going to come back to pick up his church. Mas a sua maior motivação em servir a Deus não era com medo de ir para o inferno, But their greatest motivation to serve God wasn't fear of mas pelo hell. seu amor por Jesus, It was their love for que Jesus começa aqui na terra
It starts here on e earth. que nós teremos uma eternidade inteira para poder desfrutar desse And we amor. have all of eternity to enjoy that love. Paulo começa a trazer essa separação entre as coisas terrenas e as coisas espirituais, Paul starts to bring separation between the earthly things que é and the viver spiritual uma things. vida segundo os padrões desse mundo e o que é viver uma vida separada para o Senhor. What is living a life according to the standards of the world or separate for Se nós God? olhamos para a maneira como Deus traz a salvação ao homem, If we look at the way that God brings salvation to e nós mankind, entendemos o plano da salvação, we understand the plan of o plano salvation, da redenção, the plan of redemption. Deus que se faz homem, God becomes que man. vive nesta terra como homem e como Deus, He lives on this earth as a man and as mas God. como homem ele é tentado em todas as esferas. But as a man, he is tempted in every area. Como homem ele é provado He is, na possibilidade de ser reprovado. he is tried in the possibility of not having success. Assim como qualquer um de nós. Just like any of us. Como homem, Jesus viveu aqui por 33 anos aproximadamente. As a man, Jesus lived here for Foi approximately 33 tentado years. em todas as coisas. He was tried in all things. Foi aprovado em todas as suas And tentações. he was approved in all of his Esse homem que agora perfeito se entrega como um sacrifício para redimir a humanidade. This man that now gives himself as a perfect sacrifice to redeem humanity Vai até a cruz, goes to the cross se entrega He para gives morrer himself pelos meus e pelos seus pecados. to die for our sins. Esse plano maravilhoso arquitetado pelo Senhor This marvelous plan made by the Lord em dar o seu filho in giving his son para que ele se oferecesse como um sacrifício pelos nossos pecados. for him to offer himself as a sacrifice for our sins. Redimiu toda a criação, todas as pessoas que o aceitaram e que o aceitarão como Senhor e Salvador de suas vidas. Redeemed all of creation and those that accept him Nós as the Lord acessamos and Savior. isso We access that por uma ação de Deus, by an action of God. que o fato dele ter nos entregue o seu filho That the fact that he gave us his é son um gesto de graça, is a demonstration of grace. que é o amor imerecido. That is the undeserved Uma love. dádiva que nós nunca conseguiríamos conquistá-la. A gift that we would never be able to Algo conquer. que nós nunca teríamos como pagar. Something we never could pay O for. favor de Deus foi nos entregue. Favor of God was given to us. Pela graça, And by grace, nós somos salvos. we are saved Mediante a fé. through faith. Porque embora a graça Deus dispensa para a salvação, Because even though God releases grace for mas nós salvation, precisamos acreditar no plano da redenção. we need to believe in the Nós plan of precisamos de redemption. fé para crer que esse Jesus We need faith to believe that that se Jesus entregou por nós, gave himself for us, pelos nossos pecados, for our sins. ressuscitou o terceiro He dia resurrected on the third day. e hoje está sentado à direita do Pai, And now he's seated on the right side of the intercedendo Father, por nós, interceding esperando o for us, momento para vir buscar a sua igreja, waiting the moment to come and rapture para his estarmos church, com Ele por toda a eternidade. for us to be with him for all of A eternity. graça nos Grace encontrou. Found us. Agora entenda uma coisa, But now understand something. que quando o Senhor então, pela graça nos salva, When the Lord then by grace saves us, nós não temos o direito, we don't have the right. temos a escolha, We have the choice. mas não temos o direito de viver uma vida segundo as nossas próprias regras. But not the right to live a life according to our Porque own se rules. Ele nos deu algo que nós nunca conseguiríamos alcançar, Because if he gave us something we could never reach, o mínimo que podemos dar de volta the least we can give back é as nossas vidas para vivermos para Ele enquanto estamos nessa terra. is our lives to live for him while O we're mínimo still que here. podemos fazer. The least we can do. Então nós não alcançamos dele a salvação So we don't reach him in para salvation fazer o que a gente quiser, to do whatever we mas want. alcançamos a salvação pela graça We reach salvation e through não como grace, pagamento, not as a mas como payment, gratidão nós devolvemos a nossa vida para vivermos para Ele enquanto estamos aqui. but in gratitude we give our lives back to him and live Agora for him. entenda que isso faz parte do propósito de Deus. But understand that's the purpose of O God. Senhor não quer apenas te salvar. God doesn't want to just save Embora a you. salvação
sem dúvida, o mais importante que podemos receber. Even though salvation is the most important that we can receive. Mas se fosse somente a salvação, But if it was just salvation, seria muito mais fácil it'd be so sermos much salvos easier for us to be saved e de repente sermos arrebatados para o céu. and suddenly be taken to heaven. Todo mundo queria ser salvo imediatamente, não é verdade? Everyone wanted to be saved immediately, right? Porque lá no céu você vai viver uma vida muito melhor do Because que in aqui na heaven, terra. you're probably going to live a better life than here. Mas ele não fez assim. But he didn't do that. Ele nos salva, He saves nós us. continuamos aqui cumprindo um chamado. We stay here fulfilling a call. Quero dizer para você And I want to tell que you depois da salvação, that after dos salvation, sentimentos mais importantes que você precisa ter nessa terra, one of the most important feelings you need to quando have in você this earth entende qual é o propósito de Deus para sua vida. is when you understand what's the purpose of God for your Senão life. você vai ficar batendo em portas e portas nessa terra Or else you're going to be knocking on so many e doors. nunca vai encontrar o motivo pelo qual você está You're aqui. never going to find the reason why you're here. Precisamos de salvação. We need salvation. Precisamos de descobrir o propósito de Deus nas nossas We vidas. need to find the purpose of God for our E aí lives. dentro desse encaixe, And in that connection, Paulo está falando assim: Paul is saying, agora dentro dessa grande casa, now in this big home, essa grande casa aqui this big é um house here, exemplo da igreja de is an Jesus. example of the church. Paulo está escrevendo para a igreja. Paul is writing to the Ele está church. dizendo assim: dentro dessa grande casa And he's saying in this big existem house, utensílios there are many tools ou vasos. or vases. Alguns são vasos para honra Some of them are for honor e outros vasos são para and desonra. others for dishonor. Alguns vasos Some vases são de ouro, are of gold, outros de prata, others of silver, outros de madeira others of wood, e outros de barro. and others of clay. Só que o que classifica esses vasos But what classifies these serem vases vasos de honra of being of honor não é a forma como eles são construídos. isn't the way that they're built. Se nós pudéssemos fazer uma demonstração de honra a alguém, If we could make a demonstration of honor to a gente someone, certamente, quando recebêssemos alguém na nossa casa, we would certainly, when we host someone in nós our não house, iríamos servir um café ou servir uma comida num prato de madeira. we wouldn't serve food on a wooden plate. Vai lá no Home Depot, corta um pedaço de plywood, coloca ali e serve uma comida em si. Go to Home Depot, grab a square of plywood and serve the food. Porque a nossa visão de honra está ligada a valores terrenos. Because our vision of honor is tied to Então a earthly gente values. fala assim: So we eu say, quero honrar esta pessoa. I want to honor this person. E aí você tem algum jogo de prato And que, you sei have lá, some set of cortado plates that's ou com foreign detalhes or de ouro ou de qualquer outra coisa that preciosa. have some pretty details. Então você pega aquilo and you grab e that, você coloca na mesa you put it on the table como um gesto de honra a alguém que você deseja favorecer. as a demonstration of honor Nós to someone. associamos a honra We associate honor a valores monetários, to monetary a values, valores terrenos. to earthly values. Então ele diz assim: So he says, dentro dessa grande casa in this big house, tem utensílios de ouro, there's tools of utensílios de prata, gold, of silver, utensílios de madeira there's tools of wood e de barro. and of clay. Mas o que faz desses utensílios serem vasos de honra But what makes these tools be vases of não é o honor material que eles são construídos, isn't the material they're built with, mas sim but yes, eles serem purificados them to be cleansed e santificados. and sanctified. Olha a visão de honra que Deus dá a alguém. Look at the vision of honor that God gives to someone. Não é como você se veste, It's not how you dress, não é o quanto você tem na sua it's conta not bancária, how much you have in your bank não é account, o carro que você it's dirige, not the car that you não é a drive, casa que você it's mora, not the house that you live, mas é a sua disposição de But se it's your santificar e se de purificar na presença to dele. purify and sanctify yourself in the presence of the Lord. Olha o que a palavra diz. Look at what the word says. Versículo 21. Verse 21. Versículo 20. Verse 20. Ora, numa grande casa, Oh, in a large house, não há somente utensílios de ouro e de prata, there are not only articles of há gold também and de madeira silver, e de barro. but also of wood and clay. Alguns para honra, Some are for special está falando de purposes. todos eles. Talking about all of them Os de together. ouro, de prata, de madeira e de barro. Gold, silver, wood, and clay. Uns para honra Others for special e outro purposes. And para others desonra. for common use. Ele diz assim no versículo In 21. verse 21. Assim, pois, Those se alguém
já está conectando o utensílio a eu e você. We're going to connect the tools to us now. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, Those who cleanse themselves from latter. estes erros aqui está indicando algo que Paulo já tinha ensinado à igreja And this letter here is tied to what Paul had already mesma taught the carta, church in the same letter acerca de impurezas about que impurities separavam eles do Senhor. that separated them Então ele está from the dizendo Lord. assim: se alguém So he's saying if se someone purificar cleanse destas themselves coisas, from these things, serão utensílios para a honra. they'll be instruments of honor. Deixa eu ver se você entendeu. Let me see if you understood. Deus não está olhando God's not se você looking comprou a sua roupa numa boutique, if you bought your clothes in a boutique, mandou um alfaiate fazer, you had a special ou seamstress se você do it, pegou ela aqui na assistência social da igreja. or if you got it here in the donation room. Porque não é isso que te faz um vaso de honra. That's not what makes you a vase of honor. Deus não está olhando quais são os diplomas que você possui em casa. He's not looking at the diplomas that you have. Deus não está olhando quais são as suas qualificações, He's not looking at what quais são os qualifications you seus have, talentos, what talents qual you é a sua have, beleza what's física. your physical beauty. Deus não está olhando qual é a marca do seu perfume, He's not looking at the brand of your perfume. porque não é isso que te faz um vaso de honra. Because that's not what makes you a vase Deus não of está honor. olhando a nossa posição, He's looking at our o position, nosso título, our o title, nosso chamado, our o calling, nosso our ministério, ministry, os nossos dons our e gifts, os nossos our talentos, talents. porque não é isso que nos faz um vaso de honra. That's not what makes us O a que nos vase faz of um honor. vaso de honra What makes us a é a vase of nossa honor disposição, is our é a willingness, nossa renúncia, is our letting go, é você assumir esse lugar you taking this de place purificação of e santificação. purification and holiness. Agora entenda, porque quando a gente fala de honra, existe uma outra associação à honra. But now see, we associate something else to honor as well. Que a honra é alguém que esteja em destaque. Honor is someone that is in E highlights. não que esteja errada, Not that that's wrong, mas nós não podemos classificar honra apenas como um destaque, but we can't classify honor as como simply just uma lifting apreciação, someone up, as an appreciation como um only, lugar onde as pessoas podem admirar. or only as a place that people can admire. Sabe aquela coisa que muitos de nós estamos acostumados, You know that thing that many of us, infelizmente, ver isso às vezes e aprender isso às vezes dentro da igreja. and many of us even learn that in church. Pessoa porque ela está prosperando em Person, alguma área, because they're prospering in ou as some coisas area, estão dando certo, things are working for them. ela classifica isso assim: They classify that as Deus está me honrando. God is honoring me. Alguém já ouviu isso? Não? Has anyone heard that? Ou então quando você percebe que Or when you realize alguém está na mira de Deus, that someone is on the eye of aí God, você profetiza e fala assim: ó, se prepara porque Deus vai te honrar. you say, get ready, God's gonna honor you. Alguém já ouviu? Não? Has anyone heard that before? Agora deixa eu te dizer o que Deus quis dizer para você quando Ele falou Deus vai te But honrar. let me tell you what God is saying when He says He's gonna honor Porque a you. honra está Honor associado a você estar pronto para servir em toda boa is obra. associated for you being ready to serve in Então a every honra good está work. ligada ao serviço. So service, Então honor quando is Deus tied fala to assim, service. Deus vai te And when honrar, God says God's gonna traduzindo, honor quebrando em you, miúdo, sabe o que Ele quer dizer? translating that, it Se means prepara que você vai ter que fazer uma grande obra para Deus. get ready, you're gonna do a big work for E God. não significa que você vai fazer uma grande obra na visão das pessoas, Doesn't mean it's a big work in the vision of people, com o microfone na mão, with the mic in your hand, ganhando um salário para fazer o que você ama. having a salary to do what you Porque love. às vezes fazer uma grande obra para Deus Because sometimes making a great vai work for totalmente God contra aquilo que você almeja e deseja fazer. goes against what you desire A to do. imaturidade nos leva a querer fazer o que nós desejamos, Immaturity takes us to act on our desires. mas a maturidade nos leva a fazer aquilo que nós But precisamos. maturity takes us to do what we need Eu posso to do. desejar fazer muitas coisas, I can want to do so mas o many que eu things. preciso realmente é obedecer e cumprir a obra que o Senhor But what colocou I nas truly minhas need mãos. is to obey the Lord. Olha o texto. Look at the text. Versículo 21, assim Verse pois, 21, those se who alguém a si mesmo se purificar destes erros, Cleanse themselves from these mistakes. será utensílio para a They'll honra, be instruments for honor. santificado e útil ao seu mestre, Made holy, useful to its estando master. preparado para toda a boa obra. And prepared to do any good work. Entenda um pouco mais sobre o que significa preparado para uma obra. Understand what it is to be prepared for a work. Imagina
uma piscina, por exemplo. Imagine a pool, for Você example. sabe que a maioria das piscinas, principalmente as de casa, Majority of pools, especially the ones at home, é uma piscina inteira, it's a whole pool, mas ela possui níveis de profundidade. but it has different levels of depth. Então alguém pode falar assim: poxa, eu queria tanto tomar banho de piscina, Someone can say, oh, I really want to go in the pool, mas eu não sei nadar. but I don't know how to swim. O fato de você não saber nadar The fact that you don't know how to não swim significa que você não pode tomar banho de doesn't piscina, mean you can't go in the pool. mas significa que você vai ter que ficar numa área rasa da It just piscina. means you have to stay on the shallow end. Uma área que talvez a água dá pelo seu An joelho. area that maybe the water is on your E knees. se você não sabe nadar e a água der na sua cintura, você acha que vai se afogar. Because if you can't swim and the water's on your waist, you think you're going to drown. Dá no seu joelho. So it has to be like Você on pode your tomar knees. banho, You can go, mas a água tem que ser rasa. but the water needs to be Agora, para shallow. você poder But for you to be tomar able banho na piscina em to águas profundas, go into the deep end of the tem que pool, saber nadar. you need to know how to swim. Na obra de Deus é mais ou menos assim. The work of God is kind of like that. Todos são úteis na obra de Deus em várias e várias áreas. Everyone is useful in the work of God in many Mas areas. quem não sabe nadar But who doesn't know how to só swim pode ser útil em algumas áreas. can only be useful in some Agora, para você areas. ser útil em toda boa obra, But for you to be useful in every good você work, tem que se santificar e se purificar. you have to be purified and holy. Tem que ser um vaso de honra. You have to be a vase of honor. Deus não descarta ninguém. Jesus doesn't just let go Deus of não anyone. exige uma regra de conduta para ninguém que queira fazer a sua obra. He doesn't exercise that rule for anyone that Mas wants to do his existem work. áreas na obra de Deus But there are areas in the work of que são God áreas profundas. that are deep Se areas. você quiser fazer e não That if you souber want nadar, to você do vai them se afogar e and vai you don't know morrer. how to swim, you're going to drown and die. Alguém entendeu nessa manhã? Anyone understanding what I'm saying? Vasos para honra, Vases for honor. vasos para desonra. Vases for dishonor. A honra Honor está associada a você ser útil em toda boa is obra. associated for you being useful in any good work. Agora, quais são as duas palavras-chave? But now what are the two key words? Purificação, Purification, santificação. sanctification. Purificar, Purify, santificar. sanctify. São duas palavras que eu tenho certeza que estão ecoando sobre a igreja de Jesus em todos os lugares. Two words that I believe they're echoing over the church of O Senhor Jesus está everywhere. levantando um padrão de purificação e de santificação no God meio do is seu povo. raising a standard of holiness in the midst of Porque his people. isso é para esse tempo. Because that is for this time, Nos últimos dias, the last days. aqueles que são santos se santificariam ainda mais. Those that are holy will become even more E holy. aqueles que são impuros that iriam are se impure sujar ainda mais. Would get even dirtier. Outra vez nós veríamos a diferença, We would again see the difference. não apenas do justo e do ímpio, Not just of the righteous mas and the daqueles que foolish, servem a Deus e dos que não servem. but of those that serve the Lord and Tudo those that isso é don't. para esse tempo. All of that is for Porque now. enquanto os dois grupos estão juntos, Because while both groups are together, nós não sabemos quem é we quem. don't know who is who. E por causa de alguns que acabam em nome de Deus e em nome da fé trazendo vergonha e escândalo para o evangelho, Because of some that in name of God, in name of faith, bring scandals to a the gospel. igreja de Jesus perde sua credibilidade diante das comunidades. The church loses its credibility before people. Então nesses dias, So in these o que o days, Senhor está fazendo what God is é doing, levantando um padrão de santidade e de pureza, He's raising the standard of holiness and para que purity. aqueles que decidirem se santificar e purificar So those that decide to become pure and holy possam se chegar mais perto de Deus, can come even closer to enquanto God. aqueles que decidirem viver a sua própria vida com os seus prazeres e deleites While those that desire to live their own lives, their vão own se afastar desires, cada vez mais do Senhor, will become farther and farther from para the que Lord. haja uma distinção So there is a distinction entre quem realmente serve ao Senhor in between who truly serves the e Lord quem não serve ao Senhor. and who doesn't. É para esses dias. It's for these days. Por isso que a bandeira That's why the flag, que nós the precisamos banner, levantar the banner that we have to da raise igreja de Jesus nesses of dias the church these days é a bandeira da is santidade. the banner of holiness. Pregar sobre santidade, queridos, Preaching about holiness se tornou uma mensagem pesada, became a heavy message. legalista,
cheia de regras, filled with so many rules, cheia de do's and don'ts, filled with do's and don'ts, cheia de coisas que você pode e que você não pode. filled with rules that you can and can't Enquanto na do. verdade, When in reality, quando nós entendemos a santidade, when we understand você holiness, sabe que santificar-se é se separar para Deus. we understand that that's separating yourself E essa for God. separação, And that separation ela é uma separação progressiva. is a progressive Por separation. isso que a palavra do Senhor nos ensina a viver That's why the word of God teaches us to a live paz com todos e a santificação. peace with everyone and A sanctification. palavra santificação, ela é progressiva. That word is progressive. Deus, ele vai nos separando aos poucos, God is slowly separating nos us separando até chegar o ponto until we get to a que, point como aconteceu com Enoque, that just happened with Enoch. andou com Deus He walked e with andou God. com Deus e andou com Deus He até que walked não and coube walked with mais God. estar ele na terra e ele foi estar com o So Senhor. he couldn't be on earth anymore. He went A to be igreja with the está Lord. se santificando, The church is se becoming holy santificando, and becoming até chegar holy ao ponto que esse mundo já não te cabe mais until this world doesn't fit you e anymore. nós estaremos todos com o Senhor. And we'll be all with Essa the Lord. separação. That separation. Agora eu quero dizer para você uma coisa. I want to tell you something. Nós não vamos atingir esse padrão máximo de santidade enquanto estamos aqui. We'll never reach the maximum level of holiness while we're here. Mas isso não é justificativa para não buscarmos a santidade do Senhor. But that's not an excuse to not seek holiness. Saber que somos pecadores, todos nós sabemos. We know that we're sinners, we all know. Mas não vem querer se esconder atrás dessa desculpa para não viver uma vida de Don't santidade. try to hide behind that excuse to not Porque live a nós life of precisamos nos holiness. separar para o Senhor a cada We need dia. to separate ourselves for the Lord Isso every não é uma day. opção It's not an option. para aqueles que se renderam a viver para Deus. For those that decided to live for Isso é uma God, responsabilidade. it's a responsibility. Nós temos a responsabilidade We de have the trazer um responsibility padrão de santidade para este mundo. to bring a standard of holiness to A this world. perversidade do mundo, The perverseness of a the world, promiscuidade do the mundo promiscuity of the também world caminha dentro do padrão de aceitação dentro da igreja. walks in a accepting place A in the gente church. ora para Deus começar a tratar com juízo pessoas promíscuas. We pray for God to bring judgment over promiscuous people. Eu quero dizer para você que se Deus responder às nossas orações nesse sentido, But if God answers our prayers in that sense, muitos de nós dentro da igreja vamos cair debaixo do juízo de Deus. many of us in church will fall under Agora God's saiba judgment. de uma coisa, But know o something. juízo de Deus acerca do pecado sempre começa do altar para The fora. judgment of God about sin comes from the altar out. E nós sabemos de uma coisa, And we know que something. Deus está tratando com a sua igreja. God is treating His church. E eu não estou falando aqui, querido, And I'm not talking que here Deus vai expor muitas that coisas. God's going to expose Mas ao everything. mesmo tempo eu estou dizendo But at the same time, I'm telling que you, se nós estamos buscando santidade, if we're seeking holiness, se prepara, porque quem não quer viver uma vida com Deus será exposto. get ready, because who doesn't want to live a life with God Não é will be ser exposed. exposto para julgamento, It's not being exposed for porque nós não judgment. temos o direito de julgar a ninguém. We don't have the right to judge Não é anyone. exposto para It's condenação, not exposed for condemnation. porque nós não temos poder para condenar ninguém, We can't condemn anyone, mas exposto but exposed para sair da congregação dos santos to leave the e congregation não of the serem righteous confundidos com aqueles que decidiram viver uma vida para o Senhor. ones, and not be confused with those that want to live a life Tá for the tudo Lord. bem você querer ter uma vida de pecado, It's okay for you to have a life of sin, mas por favor não se confunda com aqueles que querem servir a Deus but de todo o please coração. don't be mistaken with those that want to Tá serve tudo God. certo você querer viver uma vida para o mundo, It's fine, live a life for the world, mas por favor não se passe por alguém que quer viver uma vida para Deus. but don't try to pass as someone that wants to live a life for God. Santificação é nos separarmos para o Senhor. Becoming holy is being set apart Tão for the Lord. interessante porque todas as Interesting. vezes que Deus deseja realizar maravilhas no meio do seu povo, Every time that God wants to do wonders in the midst of His as people, maravilhas do Senhor são precedidas por um chamado à santificação. the wonders of God come after a call for holiness. O povo de Israel durante 40 anos caminharam e percorreram vários e vários povos em que eles iam conquistando e se misturando. People of Israel, during 40 years, they were conquering many Muitos lands. They will mix with those costumes, people. muitos costumes que não agradavam ao Senhor. Have many customs that didn't please E the o Senhor Lord. então vai dar uma ordem a Josué antes que eles entrassem na terra prometida. And God then gives an order to Joshua before they step into the promised land. Chegaram, atravessaram o deserto, uma geração morreu no deserto, outra geração se levantou. They went across the desert. One generation died in the desert. Another rose up. Chegaram
todos que não morreram até o Jordão. All of those that didn't die came to the Jordan. Jordão não era somente um rio, queridos. Jordan wasn't just a river, O Jordão era uma separação. but it was a separation Tudo aquilo que eles viveram na trajetória do deserto of everything they lived in the journey of the desert para o lugar da promessa, to then the place of the para a terra promise, que mana leite e mel, to the land that was rich, para o que Deus prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. that God promised to their Jericó fathers. era a primeira cidade a ser conquistada. And Jericho was the first city to be conquered. E Deus vai dar as instruções para Josué, Jesus gave Joshua the para que eles instructions pudessem atravessar o Jordão. so they could go across the Só que Jordan. antes deles atravessarem o Jordão, But before they did that, antes do Senhor abrir e amontoar as águas, before the Lord opening the waters, a Bíblia diz, e o texto sagrado é bem claro dizer the Bible assim: says in the text is clear. Deus operou um milagre para abrir o Jordão de forma que quem olhasse de cima God made a miracle to open the Jordan, so who looked era on it como from se ele the tivesse top cortado as águas. was as if he had just cut the Sabe o waters. que significa isso? You know what that means? É como se Deus colocasse uma parede de vidro de um lado It's as if God put a glass wall on one e side toda a água se acumulasse e parasse naquela parede invisível. and all the water would accumulate on that wall. Deus cortou as águas, God cut open the as water. águas se amontoaram, ficou parada The water would gather on the sides, they e were o povo stopped. passou a And the pés people enxutos. would go through dry land. Isso é uma maravilha. That's a wonder. Mas olha o que Deus diz. But look at what God says. Josué, Joshua, manda os sacerdotes irem na frente. when the priests go ahead of you, Manda o povo ficar distante da arca, 500 metros. tell people to be at least 500 feet Eles from vão the pisar ark. nas águas. They're going to step on the Quando eles water. pisarem nas águas, eu vou abrir. And when they step on the water, I'm going to open it. Agora tem uma coisa. But there's one thing. Antes de eu operar essa maravilha, você vai proclamar ao povo, dizer a eles: Before I do this, you're going to tell the people, santificai, be holy, santificai, be holy, santificai, be holy. porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de Because vós. tomorrow the Lord will do wonders in the midst of you. Santificai, Be holy. porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tomorrow the Lord will do wonders in the midst of you. Como eu disse, santificar é você se separar. And being holy is being Como se set Deus apart. estivesse falando assim: olha, essa vida que vocês viveram aí, It's as if God was saying, this life that you've lived, fazendo concessões e aprendendo culturas diferentes e se misturando com povos durante essa travessia, learning so many different customs and mixing with a gente so vai many people, cortar isso agora. we're going to cut that Porque now. vocês não vão entrar na terra da promessa cheia desses costumes mundanos e profanos. Because you're not going to go into the promised land filled with earthly customs. Você sabe qual que é a tristeza? You know what the sad part is? Você lembra como eles conquistaram Jericó, não é verdade? Remember how they conquered Jericho, right? 7 dias, 7 days, 6 primeiros dias deram uma volta 6 first days, ao one redor time da around, cidade. around the whole Os city. muros da cidade eram muros tão largos e tão fortes The walls of that city were so strong que eles construíam casas em cima dos muros. that they would build houses on top of the Os walls. muros eram tão largos The walls were so wide. que eram como estradas de carros de guerras em cima dos muros. Não eram esses muros como a gente vê uma parede, por They exemplo. were like highways. It wasn't the walls that Eram we know muros today. largos. It was a very E o que aconteceu no 7º dia, você se lembra? And what happened on the 7th day? Deram No. 6 voltas no 7º dia. They went 6 times E na around. 7ª And volta, on the 7th time eles around, tocaram trombetas they would blow all the trumpets. e os muros foram engolidos pela terra. And the earth swallowed the O walls. Senhor, como se o Senhor empurrasse os muros de Jericó para baixo. It's as if the Lord pushed the walls of Jericho down. Qual foi o dia que os muros caíram? What was the day that the walls fell? No 7º dia. On the 7th day. Qual era o 7º dia? What was the 7th day? O sábado. The O Saturday. que significa isso, pastor? What does that mean? Significa que no sábado eles não podiam Because trabalhar. on Saturday they couldn't work. Então eles tinham que depender do Senhor. So they had to depend on E the o que Lord. Deus faz? And what does God do? O dia que você não pode colocar a mão, The day you can't place your hand eu on coloco it, a minha mão e eu empurro esse muro I'll para baixo. place my hand in and push it down. Deus deu a eles a conquista da cidade. God gave them the conquering of that Sabe qual city. foi a maior tristeza? But you know what the sad É part que eles was? conquistaram uma muralha tão forte como Jericó. They conquered such a strong wall like Jericho. Pouco tempo depois, A little bit after. diga comigo, pouco tempo depois. Stay with me a little bit after. Pouco tempo depois, A little bit after. eles perderam uma batalha.
They lost the war. que não tinha quase que nenhuma significância. That didn't even have any significance. Uma cidade chamada Ai. A city called A Ai. Bíblia diz que Josué mandou alguns homens lá. Bible says that Joshua sent some men Como there. quem diz assim: Like, kind of like, se a gente venceu Jericó desse tamanho, if we won Jericho, imagine esse povinho aqui. imagine these little Ah, people. não vamos nem sujar as mãos, vai só uma meia dúzia de gente lá. We're not even gonna get our hands dirty. Just go a couple Morreram people. milhares de homens. Thousands of men Porque eles died. nunca imaginaram que Deus não daria vitórias a eles naquela pequena Because batalha. they never imagined that God wouldn't give them victory in that small battle. Josué vai orar ao Senhor. Joshua prays to the Lord. Sabe qual que foi o problema? You know what the problem was? Sabe por que eles perderam a batalha? You know why they lost the Por que battle? Deus dá vitória numa batalha tão grande Why God gives victory in such a great e eles battle perdem numa batalha tão and pequena? they lose such a small one after? Porque um dos clãs, um dos pais, Because one of the clans, one of the quando fathers entrou em Jericó, went in a Jericho. ordem é que não pegasse nenhum despojo daquilo que era o consagrado aos ídolos e aos deuses. The order was for them to not grab any reward that was E ele consecrated achou to their algumas idols. coisas interessantes And he found some e interesting falou assim: o things. quê? He said, what? Eu não vou deixar passar. I'm not going to let this Eu vou pass. pegar essas coisas aqui. I'm going to grab all E of eu vou these things. esconder. And I'm going to E hide eu vou them. ficar com elas dentro da minha I'm tenda. going to have them in my tent. A Bíblia diz The Bible says que por causa daquilo, that because of por that, causa de pecado escondido, because of hidden sin, muitos pagaram com a sua própria vida. many paid with their lives. Se uma vida de santidade If a life of nos holiness leva a ver maravilhas e a conquistar grandes fortalezas, takes us to see wonders and conquer fortresses, uma vida de pecado escondido a life of hidden sin nos leva a pagar o preço com muitas vidas inocentes takes us to pay a high price, e a perder as pequenas batalhas. to lose the small battles. Por isso que existe uma bandeira sendo levantada pelo Senhor nesses Why the dias. banner is being Ao risen by the povo de Lord. Deus, To the people of não se God. ofende e não se fere quando recebem essa mensagem. The people of God don't hurt themselves when they mensagem receive é that message. Santidade ao And the Senhor. message is holiness to the Lord. Santidade ao Senhor. Holiness to the Lord. Santidade ao Senhor. Holiness to the Lord. Santidade ao Senhor. Holiness. Eu não sei o tamanho das batalhas que o Senhor quer te dar vitória sobre elas. I don't know the size of the battles that God wants to give you victory over. Talvez as muralhas que você pensa diante das guerras que você está enfrentando sejam tão grandes e fortes como as muralhas de Jericó. Maybe the walls you see in front of you are just as big as Jericho. Deus não tem problema em empurrar essas muralhas para baixo. God has no issue in pushing these Pelo walls down. contrário, Deus tem poder On the contrary, God has para te power fazer triunfar sobre qualquer uma dessas to have you batalhas, triumph over any of these battles, sobre qualquer uma dessas muralhas. over any of these walls. Agora, se você não viver uma vida de santidade, But if you don't live a life of holiness, se você viver uma vida de esconder as if coisas, you live a life of hiding pecado escondido, sin, Deus te entrega as suas próprias forças. God gives you to your own battles. Porque o Senhor não tem como agir Because God can't act aonde nós temos uma vida escondida. where we have a hidden life of sin. Pastor, mas eu não consigo vencer as minhas guerras. Pastor, but I can't win over my battles. Querido, não é pecado você confessar. It's not a sin for you to confess. Pecado é você esconder. The sin is for you to hide. Porque aquele que esconde a transgressão, ele não prospera. Because those that hide their transgressions do Às not vezes você prosper. olha a vida de alguém Sometimes you look at e a someone's pessoa life não rompe em algumas áreas. and that person doesn't break Não through. rompe nos negócios. They don't break through in Não business. rompe na vida They espiritual. don't break through Não spiritually. rompe na They família. don't break through E in a their gente fica family. perguntando, mas como? And you ask how? Quando você vai ver, And when you see tem alguma coisa escondida. something hidden. Tô aqui acusando ninguém não, I'm queridos. not accusing anyone. E não tô com pedra para atacar em ninguém. I don't have any rocks to throw at anyone either. Porque se eu fosse apedrejar alguém, eu seria o primeiro apedrejado. Because if I was going to throw rocks at someone, I eu would be quero the dizer pra first to você, receive them querido, back.
é que o que encobre a transgressão, ele não prospera. But those who cover transgressions do not prosper. Mas o que confessa e deixa alcança a But misericórdia. who confesses will reach O mercy. Senhor está levantando uma bandeira de santidade na God sua is raising a casa. banner of holiness. E se nós respondermos a isso, And if we respond se to nós that, entendermos isso, if we se understand nós that, abraçarmos if isso, we embrace e that, não é uma santidade, como eu disse, and it's not como holiness like I said, sendo recebida como um legalismo religioso. being received as religious rules. Tem pessoa que para você olhar para ele ou para ela The person that you look at them e associá-lo a viver uma vida de santidade, parece que a pessoa tem que viver uma vida and triste. you associate that person to live a life of holiness, seems like they Tem have que to be fazer uma cara sad. feia, uma They cara have de to be coitado, serious all sei the lá, time, uma cara or, de I don't know, santo. a holy face. Tem whatever nada a that ver, means. irmão. No, Cara nothing to do feia with e that. santidade são duas coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Your face and holiness has Você nothing pode to do with levar each uma other. vida de santidade e ser uma pessoa feliz. You can live a life of holiness Uma and be pessoa alegre. happy, be joyful. Sabe, às vezes nós somos ministrados assim ao longo da nossa vida We're told throughout our whole para ter uma life vida de santidade. Você tem que viver um peso, parece que, meu Deus do céu, não estou aguentando essa carga. that for you to live a life of holiness, you have to carry that heavy Por que você weight. está assim? Não, porque eu estou me Why are you santificando. like that? Oh, no, I'm becoming Não, querido, holy. santificar é você se separar para Deus. Becoming holy is to set yourself apart É você for olhar para as God. coisas do mundo e falar assim: eu não vou viver para If você. you're looking at the worldly things and say, I'm not Eu going to vou live for viver pro you, Senhor. I'm going to live for God. É você começar a pensar nas coisas do mundo, nas You coisas de start baixo, to think in the things of the world. e falar: eu não vou pensar nas coisas de baixo. I'm not going to think Eu vou about these pensar nas things. coisas de cima, onde Cristo está Of sentado. the heavenly things where Christ É você se separar para Ele. It's you setting yourself apart for Him. Vaso útil em toda boa obra. Face that's useful in any good work. Durante o dia, durante esses períodos de louvor, eu fui tomado por um sentimento, por uma convicção. During the worship, I was taken by a certainty. Muitas das vezes nós somos extremamente egoístas. Many times we're so Nós selfish. queremos nos satisfazer em Deus. We want to be satisfied in Não tem God. nada de errado. And there's nothing wrong with Ele tem that. prazer. Ele tem prazer. The Lord has O pleasure. Senhor tem prazer de The nos Lord satisfazer. has pleasure in Porque Ele é o nosso satisfying us. Pai. Because He's our Father. Só que a gente olha isso somente com uma visão unilateral. But we look at that on a one-sided A gente só vision. pensa em nós. And we only think on us. Tua presença, Senhor. Your presence, Lord. A gente só pensa em nós. We think about us. Eu posso receber. Because I can receive Milagre que eu the preciso. miracle that I A need. vitória que eu The preciso. victory that I A need. cura que eu The preciso. healing that I need. Tá tranquilo. That's great. O prazer do Senhor é nos abençoar nesse sentido. God has pleasure in blessing us. Você já parou But have you para stopped poder pensar to o think que nós podemos fazer para dar prazer para o nosso what Pai? we can do to bring pleasure to our Father? Ele olhar para você e falar He assim: looks at you and says, tenho prazer em você. I find pleasure in you. Sabe o que nós podemos fazer? You know what we can do? Sabe o que nós devemos fazer You know what we should do para dar prazer para o nosso Pai? to give pleasure to our Father? Viver uma vida de santidade, Live a life of holiness. para estarmos prontos para toda boa obra, To be ready and equipped for any good work. para sermos úteis à obra desse Deus For us to be useful for the work of this God que deu o seu melhor por nós. that gave His best for us. E eu não consigo dar nem a sobra para Ele. And I can't even give the leftovers to Him. Santidade ao Senhor. Holiness to the Lord. Santidade ao Senhor. Holiness. Santidade não é perfeição. Holiness is not perfection. Santidade começa com uma decisão. Holiness starts with a decision. Eu vou me separar para Ele.
I will be separated for him. Quando eu falo se separar para Ele, And when I talk about being set não é você set ficar o dia apart, inteiro trancado num quarto com o som ligado, lendo a Bíblia e jejuando. it's not spending a whole day locked in your room with music and É Bible. ótimo quando podemos fazer isso, That's awesome when we can do that. mas você não precisa ficar dentro de um quarto fechado para ter uma vida sã. But you don't need to be in a locked room to have a holy Até life. porque dentro de um quarto fechado você tem poucas coisas para te tentar ali. Because in a locked room you have little things that tempt you. Agora quando você sai na rua, But when you go on the street, quando você chega no seu trabalho, get to your job, quando você é proposto alguma coisa que você sabe que Deus não está naquilo. and something is proposed to you and you know that God's not in it. Pastor, mas eu vou fazer o negócio da minha vida. Pastor, I'm going to make the business contract Pastor, of mas my eu vou assinar o contrato da minha vida. I'm going to sign the contract of a lifetime. Eu vou ganhar o dinheiro aqui que eu precisava. I'm going to have the money that I needed. Eu vou resolver aqui um grande problema se eu fizer isso. I'm going to resolve all of my issues. Profetizo que essa palavra vai ecoar nos nossos corações por alguns dias, Prophesy meses this word will echo in our hearts, e quem sabe por anos. maybe for months, Se years. estiver amanhã lá no seu trabalho, And tomorrow when you're at your job, matando urso, leão e gigante, killing the giants, bears, and lions, você vai ouvir o Senhor dizendo assim: you're going to hear the Lord saying, santidade, holiness, santidade, holiness, santidade ao Senhor, holiness to the Lord, santidade ao Senhor. holiness to the Queria que você Lord. fechasse os olhos. Close your eyes with me.